com 10 anos de idade, quando meu irmão João Alberto Barreto dava aula na Academia Gracie, isso na Avenida Rio Branco. Isso por volta da década de 50, mais precisamente 52, 53 por aí. E nós nunca mais deixamos de parar de fazer jiu-jitsu, né? Até hoje estamos trabalhando em prol do desenvolvimento do jiu-jitsu nacional. E hoje ele está no mundo, né? Mostrando essa técnica, essa arte marcial, que é a mais completa e a mais eficiente entre todas as artes marciais que existem. Não que ela seja melhor, mas ela é uma das que dá uma condição importante, porque o jiu-jitsu, dentro da nossa visão, ela tem 4 vertentes. É o jiu-jitsu defesa pessoal, jiu-jitsu golpes traumáticos, é o jiu-jitsu judô, a parte de equilíbrio, e a parte de chão. Então, por isso que ela é a mais completa a arte marcial entre todas as outras artes. Mudou totalmente, né? Porque eu, na verdade, quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, eu nunca mais parei. Tanto eu, com 16 anos, eu já fazia parte da equipe de professores da Academia Gracie. Então, com 14, 15 anos, eu já era monitor, porque eu vivia aquilo, apesar de eu estudava, e depois do meu estudo eu ia para a academia, e ficava lá até tarde, treinando, ajudando os professores, auxiliando, até o momento que eu me tornei um professor, a partir dos 17 anos. Normalmente eu continuei estudando, né? Eu com 17 anos, eu saí da Academia Gracie com 18 anos para 19. E com 18 para 19 anos, o tio Hélio, queria que eu desse aula o dia inteiro, juntamente com os outros professores. Então eu já estava fazendo parte dessa pleia de profissionais, técnicos do jiu-jitsu. E aí, mas naquela época eu estudava. E eu fiquei um pouco confuso com aquele convite do tio Hélio, do Hélio Gracie, porque eu teria que parar dos estudos ou estudar de noite, era uma coisa muito complicada para mim naquele momento. E eu perguntei para o Hélio Gracie: tio Hélio, você quer que eu seja um professor de jiu-jitsu e não ter estudo? Ele disse: não, você está querendo ser um Rui Barbosa? Você está querendo ser um cientista? Eu quero ser o melhor professor. E a partir daí foi exatamente essa minha visão, e eu saí da Academia Gracie com 19 anos, porque ele não aceitava enquanto eu não podia estar trabalhando e estudando, então ali foi o meu destino. E ali eu não parei mais, porque o Hélio Vigio tinha saído da Academia Gracie, um ano atrás, da época. E aí eu fui ao Vigio, eu fiquei dando aula junto com o Hélio Vigio na Academia da Barata Ribeiro, em Copacabana. Um ano e pouco depois, eu sou convidado por um irmão que era diretor da Escola Técnica de Fortaleza, era a Escola Industrial, para dar aula de jiu-jitsu para uma turma que estava se formando. E aí uma espécie de um auxiliar de educação física. Eu não era de educação física, eu não tinha idade ainda, estava com 19 anos. Naquela época, eu estava no 3º ano científico. E aí eu fui para o Ceará, fiquei 2 anos no Ceará, e lá realmente fiz uma equipe muito forte de jiu-jitsu com esses alunos da Escola Industrial. E nesse meio termo, um ano e pouco depois de eu estar em Fortaleza, o Hélio Gracie foi ao Ceará para vender um terreno na aldeota que eles tinham, para um empresário. E esse empresário era dono de uma frota de caminhões e ônibus, e chegou para o Hélio assim: Hélio, eu sou pequeno, sou baixo, você não tem alguém que possa me indicar aqui em Fortaleza para eu começar a fazer um jiu-jitsu? E falou: por acaso tem um sobrinho meu que está aqui, e que de repente eu posso fazer essa aproximação. E realmente o Hélio me ligou e me fez um contato, me apresentou a esse empresário, e comecei a dar aula para ele particular, e fiquei os 2 anos, 1 ano e pouco, dando aula particular para essa pessoa. Era Patronilho, o sobrenome não lembro, mas foi uma coisa muito interessante, porque ele era um cara baixo, e tivemos uma oportunidade dele ter um funcionário, um jardineiro forte, que naquele momento ele chegou assim: doutor Patronilho, aquela defesa de paulada que você estava fazendo com o professor ontem, eu acho que eu com o pau na mão, eu acho que eu não consigo, ninguém tira o pau da minha mão.
E no dia seguinte eu cheguei lá para dar aula, o patroneiro, olha, professor, tem o meu jardineiro aqui, aquela defesa pessoal, aquela defesa de paulada que você ensinou ontem, anteontem, ele diz que é muito difícil tirar da mão dele. Eu digo, então chama o teu jardineiro. E era um rapaz forte, baixo. Eu disse, então o doutor Patrônio está dizendo aqui que você não acredita que tire o pau da sua mão. Ele falou, com todo respeito, professor, eu com o pau na mão é muito difícil tirar o pau da minha mão. Eu disse, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma combinação. Eu vou dar o pau para você, nós chamamos um pau de vassoura, metade mais ou menos assim. Eu dei para ele e disse assim, olha, você vai fazer o seguinte, você tem responsabilidade, eu também tenho. Se você não me machucar, eu vou te machucar. Então você tem que me acertar, meu amigo. Eu não vou tirar da sua mão porque você não vai deixar. Não. Você vai pegar o pau para que ele me acertar. E eu não vou deixar você me acertar. E nesse momento ele realmente veio, não tem condição de acertar nunca. Porque a noção de distância é você ter um cálculo, um passo que você dá à frente, você juntou com ele. Então não tem como. Então foi a primeira coisa, quando ele veio, eu juntei nele, dei-lhe uma queda, só que eu caí em cima dele. Não, dei queda, sem cair em cima. Quando eu caí em cima, a queda ele levantou, mas ele levantou com raiva. Eu disse assim, mais uma vez. Só que ele não veio com a paulada por cima, ele veio de lado. Quando ele veio de lado, a mesma coisa, eu grudei com ele, o pau só da mão dele, porque quebrou a vidraça da sala. E eu segurei ele aqui. Quando eu fui dar queda, ele não saiu do lugar. Ele tinha levado a primeira queda, instintivamente ele fez um contrário. Eu entrei minha perna por dentro da perna dele e subi junto com ele, né? Mas foi pior, porque eu subi junto, caí em cima dele. Ele foi o maior sparring que o patroneiro teve, porque deita aí, patroneiro, monta nela, doutor patroneiro, sai de baixo, patroneiro, pega a luva de boxe, patroneiro, dá soco nele. Aí ficou um craque. Ele tinha um sparring que não tinha nada de jiu-jitsu, mas que ficou de uma eficiência para o meu aluno, que depois ele sentiu saudade, depois eu nunca mais estive com ele, mas essa é uma história do nosso jiu-jitsu. Tem diferença, eu acho que tem diferença, eu não sei se foi a regra que dificultou um pouco o desenvolvimento do jiu-jitsu, porque você vê hoje muitas posições que no passado o nosso jiu-jitsu era muito mais simples. Por quê? Porque era ação e reação de técnicas de desenvolvimento. Hoje você vê, por exemplo, algumas técnicas, por exemplo, o cara pega muito, usando muito o paletó do kimono, passa por baixo, passa por dentro. E isso o que acontece? Isso dificulta a movimentação do jiu-jitsu. E eu digo o seguinte, o jiu-jitsu, o princípio dele é o ceder para vencer. É você usar a força do outro contra ele, mas de uma forma natural. Quer dizer, se você me empurrar meu braço vai ser mais forte do que eu cedo. Mas só que você não vai me empurrar a vida inteira, porque eu vou sair do caminho dessa força que você está atuando. Então, é o mesmo princípio, é um caminho suave. Então, esse é o jiu-jitsu. Agora, a evolução, muitas coisas pioraram no meu sentido. Por exemplo, uma gola de kimono, antigamente, era uma substituição de um paletó. Hoje, a gola do kimono é muito grossa. Então, não é o jiu-jitsu para o cara fraco hoje. Esse paletó é para cara forte. E o jiu-jitsu foi sempre o princípio de usar a técnica para poder se defender de um cara mais forte. Então isso não favoreceu ao jiu-jitsu, ao contrário. Você não vê hoje ninguém dando estrangulamento, ninguém finaliza com estrangulamento. E o Hélio Gracie finalizou o Catô, Jamael Catô, em São Paulo, com o estrangulamento. Isso quer dizer, a eficiência do jiu-jitsu é muito grande. Agora, o pessoal está mais bem preparado, né? Hoje o condicionamento físico, o pessoal hoje está trabalhando, um pessoal muito forte, muito veloz. Então, esse jiu-jitsu competitivo foi importante para o jiu-jitsu, está no mundo, né? Mas eu acho que ela tem que ser revista na parte dos campeonatos, na parte da pontuação, na parte das técnicas que você possa utilizar. Que aí eu acho que você entra no rumo do jiu-jitsu, que isso você não perde, né? A gente tem grandes respostas do Roger Gracie, por exemplo, com o Bochecha, que foi uma competição maravilhosa, e você vê o seguinte, que a técnica, como ela é importante numa hora de decisão, né? Então, é um jiu-jitsu simples, não é um jiu-jitsu complicado. Então, eu vejo dessa forma. Muito obrigado, mestre. Tá bom? Obrigado.